Nesse momento, vamos convidar o nosso palestrante, Carlos Alberto, que vem até o salão trazer para nós esse tema maravilhoso da noite de hoje, que ele seja abençoado, que ele seja inspirado da melhor forma possível pelos espíritos coordenadores da casa. Muito obrigada. Bom, gente, boa noite para todos. Que Jesus nos abençoe. É um motivo sempre de muita alegria estar de volta para esse trabalho que a gente tem dedicado com tanto empenho e que se torna um dos instantes mais singulares da nossa semana. É sempre bom revê-los. Alguém vindo à casa a primeira vez? Ok, sejam bem-vindos, né? Nós vamos também abraçar os nossos amigos que se encontram acompanhando a transmissão através da rede Amigo Espírita. Os nossos irmãos que acompanham pelo Facebook, pelo YouTube, companheiros que se vinculam também à transmissão através do chat, logado com sua conta no Google, que a gente possa juntos estabelecer uma corrente do bem. A Soni, boa noite, Soni. Boa noite. Soni está responsável hoje por intermediar as participações do pessoal que está em casa. Os nossos amigos da FEAC, que não podem estar aqui também, a gente abraça a todos, desejando aí uma noite pródica para todos. Nós trabalhamos às sextas-feiras com o estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita, que essa semana nós comemoramos 160 anos do lançamento do Livro dos Espíritos. Ou seja, há 160 anos nasceu, de uma forma oficial, a doutrina espírita. Predita por Jesus, que veio à Terra para oferecer uma chave para que nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, pudéssemos, como agora estamos podendo, ter, vamos dizer assim, uma oportunidade de ampliar a nossa visão, para que, compreendendo as leis da vida, a gente possa entender a importância do serviço, a importância do trabalho, que oportuniza para nós a nossa transformação. Então a doutrina espírita tem vamos dizer assim, um toque muito especial, porque nós vamos entender como que funcionam as leis da vida. E bem-aventurado será aquele que compreender a importância de servir. Porque até então nós estamos acostumados e acomodados com aquela condição de sermos servidos. Eu não quero servir Jesus. Eu até falo em nome dele, mas Jesus é que tem que me servir. E quando eu falo Jesus, é a vida, são as pessoas. E quem assim opera, como muitos de nós, estamos assinando um atestado de uma total incompreensão da proposta do Evangelho. Mas a vida ensina. Livro dos Espíritos, dividido em 4 partes, nós estamos trabalhando na segunda parte da obra, no capítulo intitulado Encarnação dos Espíritos. Na última semana nós trabalhamos até a questão 135, 136, podemos assim dizer. Então hoje nós vamos iniciar a leitura a partir da 136 e vamos ler até a 137. Porque temos alguns desafios aqui
face ao calendário nosso, a essa semana tão especial para todos nós. Kardec pergunta assim aos espíritos. 136A. O corpo pode existir sem a alma? Resposta: sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Antes do nascimento, ainda não há a união definitiva entre a alma e o corpo. Ao passo que depois de se haver estabelecido essa união, a morte do corpo rompe os laços que o unem à alma. E a alma o deixa. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Olha que extraordinário. Pergunta 136b. O que seria do nosso corpo se não tivesse a alma? Resposta: uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. E a 137. O mesmo espírito pode encarnar em 2 corpos diferentes ao mesmo tempo? Resposta: não. O espírito é indivisível e não pode animar simultaneamente 2 seres distintos. Ponto. Vamos ficar por aqui. Então, essa questão 136A, ela já nos convida para uma reflexão muito interessante. O corpo pode existir sem a alma? Para quem está chegando, vamos lembrar da última semana? O que nós estudamos aqui nas questões anteriores? Estão lembrados? Nós temos a alma. O que é a alma? A alma é o espírito encarnado. Certo? Estão lembrados disso? Isso, nós batemos nisso aí. Então, quando fala assim, o espírito, aí a gente subentende que é um ser desencarnado. Mas quando fala a alma, a gente já entende que é um espírito que está encarnado. Ponto. Nós falamos do laço que vincula o espírito, a alma, ao corpo. Nós falamos do perispírito, estão lembrados? Pois bem, essa questão, ela já define para nós alguns pontos que nos vinculam ao tema anterior e já abre para outra senda. Pode existir um corpo sem alma? Sim. Como assim? O corpo físico pode existir sem uma alma, não pode? Há alguns tipos de concepção, de fertilização, que não necessariamente tem uma vinculação de um espírito. É apenas uma vinculação, é apenas uma gestação que se desenvolve um embrião, só matéria. Não é? Ele tem vida curta, porque não tem o espírito vinculado ali. Ok? Agora, é importante a gente frisar isso, porque o texto define que a reencarnação ela se completa depois que o ser nasce. Certo? A gente leu isso aqui há pouco tempo. Mas é importante a gente entender que a reencarnação ela se inicia na concepção. No momento da concepção da mulher, o espírito ali já está com seus laços vinculados àquele embrião que vai se desenvolver. Fiz-me claro? Então existe um embrião que pode se desenvolver sem espírito? Pode acontecer. Não é muito comum, mas pode acontecer. Existe até gravidez que chegam a avançar sem a vinculação do espírito. Aí, naturalmente, depois vai desencadear em tese um aborto, mas não vai ser um aborto
com um vínculo espiritual, apenas um aborto daquela matéria que se desenvolveu. Ok? Mas vamos voltar. Agora, vou ler o texto de novo. O corpo pode existir sem alma? Sim. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. Então agora nós vamos para a desencarnação. No momento em que cessa a vida do corpo, significa que a alma vai se desvincular. Não é? Então, a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo privado de vida orgânica. Essa última frase também aqui é importante a gente analisar. Significa que uma alma não pode se vincular a um corpo que não tem vida orgânica. Uma alma não pode se vincular a vamos dizer assim, a um corpo que já está totalmente morto. Não pode haver ali vamos dizer assim, uma revinculação. Ou morreu alguém aqui, a alma se desvinculou, o corpo está entrando em processo de... Ele já está na falência, aí vem um espírito e vai tomar aquele corpo. Não. Isso é contraproducente. É contra a natureza. Fiz-me claro? Então, até as crenças antigas da ressurreição, nesse sentido, ela não tem nenhuma base lógica, não tem nenhum respaldo, não tem credibilidade mais. À medida que a gente vai entendendo que é o corpo, é o espírito, que vai, inclusive, no momento da concepção, que ele vai modelar e manter a vida orgânica daquele corpo. Certinho? Mas aí alguém pode fazer uma seguinte pergunta. Mas tem alguém que está lá no hospital? Foi essa? Não é bem assim. Tá. Mas deixa eu ir. Termina seu raciocínio. O indivíduo está lá, já teve a morte clínica, né, a morte cerebral, mas ele ainda tem uma vida, uma vida orgânica. Os órgãos estão funcionando, o coração está batendo. E ali tem vínculo espiritual? Tem. Uhum. Mesmo que não necessariamente esteja com muita contundência, mas ali tem algum tipo de vínculo. Dependendo do espírito, ele está adormecido. Existem outros que já estão numa dinâmica bem atuante no mundo espiritual. Isso tem a ver com vamos dizer assim, com a lucidez, com a autoridade, com a bagagem daquele espírito que está passando por aquele processo. Então, desligar aparelho significa acelerar a morte ou a desvinculação do espírito que está vinculado àquele corpo. Pode falar, Soni? O Júlio está perguntando o seguinte: no livro O Abismo, consta que, embora o espírito não retrograde, a forma, contudo, pode degradar-se. O que seria essa degradação e o que seria essa forma? Ele está pedindo para perguntar. Tá, seria a forma espiritual. A forma espiritual. É o chamado monoideísmo. É quando um espírito desencarna e ele entra num processo complexo de culpa, os graus mais complicados que um espírito pode atingir, muitas vezes levado pelo suicídio e outras questões, aonde ele vai como que se encastelando, se encasulando de uma tal forma que ele pode chegar até vamos dizer assim, uma, entre aspas, deformidade espiritual. Ele pode, no mundo espiritual, ficar realmente numa condição degradante, onde os espíritos vão ter que fazer um trabalho plástico com a mente dele para ele se recompor. Existem situações que o espírito reencarna, que vai, por exemplo, definir uma apresentação exótica, situações difíceis do corpo físico, que muitas vezes representam estas deformações psicológicas, ou melhor, psíquicas, da estrutura mental do espírito, que ele precisa da própria deformidade do corpo físico,
muitas vezes em muitas encarnações, para que ele possa se reestruturar psiquicamente falando. Bom, mas deixa eu caminhar aqui, porque senão eu mudo completamente o tema. O que seria o nosso corpo? É a questão 136b. O que seria do nosso corpo se não tivesse alma? Está dentro do próprio raciocínio. Uma massa de carne sem inteligência. Tudo o que quiserdes, exceto um homem. Então, vai desdobrando o assunto. E a 137. O mesmo espírito pode encarnar em dois corpos diferentes ao mesmo tempo? Não, eu já li aqui que não. Né? Vocês estão acompanhando, então? Tá. Então, o espírito, vamos falar agora numa linguagem simples. O espírito é indivisível. Um espírito não pode animar dois corpos. Porque senão eu poderia até dizer que os gêmeos é um espírito que se divide e vai habitar. Falei uma coisa assim, bem aberrante aqui, bem grotesca, mas é só para a gente verificar o seguinte, que um espírito, ele não se desvincula de um corpo e se vincula num outro corpo, para animar esse corpo. Não acontece isso. Né? O espírito é indivisível. Pode acontecer um fenômeno mediúnico que um espírito pode, encarnado, ele pode se desdobrar e se apresentar materializado numa outra situação. E o corpo dele continua aqui com vida. É a chamada bicorporiedade. É condição de espíritos muito evoluídos. Eurípides Barçanufo, que viveu em Sacramento, ele vivenciou várias experiências nesse sentido. Ele ia em desdobramento, materializava-se, fazia cirurgias, partos, enquanto o corpo físico dele estava adormecido em algum lugar. Não é? Tem uma história muito legal do Eurípides, que ele foi fazer um parto no interior. Ele não era médico, mas ele era a condição espiritual dele de muito conhecimento, né? E naquela época, precariamente, final do século XIX, então ele, viajando com cavalos, para socorrer uma mulher que estava em processo de parto, a não sei quantas léguas de distância de Sacramento. Então, no caminho, o indivíduo que estava com ele observou que ele ia cavalgando, mas ele estava dormindo. Ele falou assim, como é que um indivíduo, né, consegue dormir cavalgando? Mas tudo bem e tal. E foi. Quando chegaram lá no casebre, lá que eles iam socorrer, aí o dono da casa lá, uai, por que o senhor voltou? Falando para o Eurípides, né? Puxa, o senhor já fez aqui, o senhor é maravilhoso, além de ter feito o parto, o senhor voltou para saber se ela está bem? E na realidade ele estava chegando ali, naquele momento, o corpo dele, porque espiritualmente ele já tinha se desdobrado e a condição evolutiva dele é tão séria que ele se materializou, fez o procedimento. E por que a vida permitiu que eles alguém podia falar, podia ter dado então meia volta, vou ver e vamos embora, né? Não, mas circunstancialmente ele teve que chegar lá, até para que a gente pudesse chegar e obter essas histórias aqui agora. Como aconteceu, por exemplo, com Antônio de Pádua, que se desdobrou e foi para um outro ambiente, onde o pai dele estava sendo julgado, e ele se materializou para defender o pai dele. Essa é uma história e um dos motivos que, inclusive, ele foi canonizado pela igreja. Mas, ou seja, é um fenômeno de bicorporiedade. Mas nós não estamos falando desse assunto. Nós estamos falando que um espírito não pode animar dois corpos. Ficou claro isso, gente? Isso é importante. Aliás, a gente costuma brincar dizendo que dois corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Inclusive, é um erro afirmar, isso é muito comum no linguajado popular, quando a gente vai falar, por exemplo, do fenômeno da psicofonia, ou da manifestação de um espírito através de um médium. Aí usa-se o termo incorporação. Isso é um grande equívoco, porque espírito incorpora. Ele está entrando dentro de um corpo. Não é isso.
A vinculação que se dá de um espírito com um médium se dá pelo veículo da vinculação mental, perispiritual, energética e tudo mais, mas o corpo do indivíduo ele continua sendo do médium. O espírito do médium não sai para um outro entrar. Dá licença, que agora sou eu. Vocês assistiram o filme Ghost? Eu gosto de contar a história daquele filme. O Ghost passou na década de 80, né? Do outro lado da vida. Aí tem aquele momento lá que a médium vai receber, né? Como se fosse receber na casa, mas ela vai dar passividade para uma entidade, mas o filme conta de uma forma muito interessante, né? Porque o corpo dela sai e o espírito entra. Aí ela sacode toda quando o espírito, ela fica caída lá no chão e o espírito toma conta. E na realidade isso é uma figura utilizada, né? Uma figura utilizada pelo diretor que até auxilia a massa, né? O leigo, a refletir que o fenômeno é um fenômeno corriqueiro, acontece, mas não exatamente com aquela configuração. Certinho? Então, isso é importante a gente conversar, porque muitas vezes a gente ouve algumas expressões que saem completamente da base da lógica que a doutrina espírita nos apresenta. Mais alguma participação, Sony? Alguém gostaria de perguntar, falar? Podemos caminhar? Portanto, o seguinte, a questão 138, que vai ser base para a próxima semana, nós vamos discutir ela da seguinte maneira. Eu vou ler e a gente traça apenas alguns toques. O que pensar da opinião dos que consideram a alma o princípio da vida material? Aí os espíritos respondem. É uma questão de palavra, com a qual nada temos. Começai por vos entenderdes mutuamente. Então, a ideia aqui é o seguinte, que a alma, como um princípio da vida material, isso depende do ponto de vista, da maneira com que a gente vai tratar das terminologias. Mas a ideia para nós, em termos de doutrina espírita, é essa. Quando vai acontecer o processo da reencarnação, né, a reencarnação, o espírito ou a alma, ela vai participar de todo o processo que vai fomentar a vida. Né? Então, no momento em que os pais, né, o casal vai promover a união sexual, né, e que essa união sexual vai favorecer a fecundação, no momento em que estabelece a fecundação, a alma do reencarnante ali já se vinculou, ok? Ali já se estabeleceu os laços. Eu convido vocês a estudar o livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, porque nessa obra nós vamos ter um capítulo que trata da reencarnação de Segismundo, que é um verdadeiro compêndio, é um verdadeiro tratado sobre a reencarnação. Aí a gente vai ver, inclusive, aspectos que remontam à preparação do espírito que vai reencarnar, da família. É um contexto assim, extraordinário, que vai envolver sentimentos, expectativas, frustrações, tudo isso a gente verifica nessa abordagem do André Luiz, né, o mentor espiritual Alexandre, falando de Segismundo, que é já um espírito com uma condição de lucidez. No mundo espiritual já tinha, inclusive, uma atividade em que ele beneficiava muita gente. Mas ele percebe que era necessário que ele interrompesse essa tarefa que ele tinha lá no mundo espiritual, porque ele tinha a necessidade, ele deveria assumir o compromisso de se redirecionar, de se reajustar, principalmente com os adversários que ele deixou aqui na Terra. E um deles era o pai dele. Né? O pai dele. Então, não percam, leiam, estudem esse livro, porque vale demais o estudo.
Gente, vocês estão vendo que eu estou acelerando um pouco, porque nós reservamos o espaço do nosso estudo para tratar de um tema muito atual, de muita relevância para o nosso momento, no que remonta ao estudo doutrinário espírita, mas também o contexto em que nós estamos vivendo no nosso país, dentro dessa dinâmica de tantas transformações. Amanhã é dia 21 de abril. 21 de abril, a data que foi escolhida para comemorarmos no Brasil, né, o processo que foi a morte, a data da morte de Tiradentes. Então, o dia que a gente consagra para a gente refletir sobre a Inconfidência Mineira. Aquele movimento que foi a base que efetivamente sustentou a própria independência do Brasil, ocorrida no dia 7 de setembro do ano de 1822. E aí, nessa escolha do tema, nós estamos trazendo aqui uma entrevista que o espírito Humberto de Campos realizou no mundo espiritual com nada mais, nada menos do que o próprio espírito do Alferes Xavier. E eu gostaria de trazer essa entrevista e, à medida em que ela for se desenrolando, a gente vai tecendo os comentários que a espiritualidade reserva para a nossa noite. Vocês vão ter que ter um pouco de paciência, mas eu não vou deixar de trazer os detalhes da narrativa de Humberto de Campos. Antes de iniciar, esta comunicação aconteceu no dia 21 de abril do ano de 1937. 1937. O que estava acontecendo no mundo naquele ano? Rapidamente eu posso citar que estava o mundo às vésperas da Segunda Guerra Mundial. Não é? Aqui no Brasil, um contexto político complicado. Não é? A economia com muitas dificuldades. Enfim, o mundo estava vivendo um instante de muita ansiedade, de muito medo, de muitas desconfianças. E não era à toa. Porque até, diga-se de passagem, quando a gente lê o livro Nosso Lar, de André Luiz, que foi psicografado naquela época, André Luiz narra como estava a psicosfera do planeta Terra, como que estava o ambiente espiritual do planeta, envolvido por muitas nuvens negras, que eram as nuvens que representavam o pensamento dos encarnados e dos desencarnados. Porque a gente sabe que o pensamento é energia. Ele é energia. Então, se a gente entra numa faixa do pensamento que envolve o medo, a raiva, o ódio e etc., a gente vai formando painéis em torno do nosso campo espiritual mesmo. E quando duas pessoas vibram nessa mesma faixa, obviamente que esses painéis são alimentados por essas duas pessoas. Agora imaginem milhões de pessoas nessas mesmas faixas. Então, o planeta, em torno do planeta, era como se os espíritos tinham dificuldade, inclusive, de penetrar na ambiência. Tinham dificuldades de se aproximar das pessoas. Isso, para nós, traz um sentido atualíssimo, para que a gente tenha cuidado. E não é à toa que eu vou estar aqui com vocês refletindo sobre esse tema. Então,
eu vou pegar um trem, mineiro pega, né? A gente toma e pega. Nós vamos não pode é pegar e tomar e levar para casa, né? Porque tem mineiro que faz isso também. Não tem? Mas a maioria dos mineiros só toma ou pega o trem para andar no trem, para viajar no ônibus. É a nossa maneira mineirês de expressar. Então vamos pegar uma Maria Fumaça, já que é para pegar? A Maria Fumaça vai nos levar para Pedro Leopoldo, 1937. Nós vamos entrar lá no grupo Luiz Gonzaga, vamos encontrar o Chico, seus amigos, naquele ambiente de mais pura simplicidade. A gente vê as fotografias e a gente diz, meu Deus, como havia carência de recursos. Ali era a manjedoura. E aí nós vamos para esse tempo, né? Para essa época. Mas, ao mesmo tempo, eu convido vocês para que, no painel da cabine que vocês estiverem viajando nessa Maria Fumaça, vai ter um iPad. Vai ter um iPad na frente de vocês. E esse iPad vai estar nos lembrando do ano de 2017, combinado? Que é o ano que na realidade, nós estamos. Nós só vamos fazer uma viagem espiritual. Porque nós vamos conversar com os espíritos, vamos ouvir os espíritos em 1937, mas eu não posso esquecer que eu estou encarnado no ano de 2017. Então vocês levem o iPad. Ou então uma televisão de 4K e coloquem ali, viu, Brás? Você prega ela no banco da frente. Aí afirma Humberto de Campos. Vamos lá. Chega de churumelas, como dizia o Arnaldo Rocha. E o Chico Anísio. Dos infelizes protagonistas da Inconfidência Mineira, no dia 21 de abril de todos os anos, aqueles que podem excursionar pela terra volvem às ruínas de Ouro Preto. Quem que pode excursionar? Os espíritos, os desencarnados. Então, estes que têm um conhecimento da história, a história brasileira, esses espíritos se interessam no dia 21 de abril de ir às ruínas de Ouro Preto, a fim de se reunirem entre as velhas paredes da casa humilde do sítio da Cachoeira, trazendo a sua homenagem de amor à personalidade de Tiradentes. Nestas assembleias espirituais que os encarnados poderiam considerar como reuniões de sombras, só tem alma, não é? Só tem desencarnado, então é reunião de sombra. Os preitos de amor são mais expressivos e mais sinceros, livres de todos os enganos da história e das hipocrisias convencionais. Ponto. Só me resta concluir que se a gente acha que os espíritos se reúnem e ali é uma reunião de sombras, na realidade quem está em sombras é a humanidade, porque as nossas reuniões muitas vezes são regadas a hipocrisias e convenções, dissimulações, bajulações e ataques dissimulados. Ainda agora, continua o autor, compareci a essa festividade de corações, integrando a caravana de alguns brasileiros desencarnados, que para lá se dirigiu, associando-se às comemorações do proto-Marte da emancipação do país. Nunca tive muito contato com as coisas de Minas, mas a antiga Vila Rica, atualmente elevada à condição de monumento nacional, pelas suas relíquias prestigiosas, sempre me impressionou pela sua beleza sugestiva
e legendária. Nas suas ruas tortuosas, percebe-se a mesma fisionomia do Brasil dos vice-reis. Uma coroa de lendas suaves paira sobre as suas ladeiras e sobre os seus edifícios seculares, embriagando o espírito do forasteiro com melodias longínquas e perfumes distantes. Na terra empedrada, ainda existem sinais de passos dos antigos conquistadores do ouro e dos seus rios e de suas minas. E nas suas igrejas ainda se ouvem soluços dos escravos, misturados com os gritos de sonhos mortos, do seu valoroso heroísmo. A velha Vila Rica, com a névoa fria dos seus horizontes, parece viver agora com as suas saudades de cada dia e com as suas recordações de cada noite. Sem me alongar nos lances descritivos acerca dos teus tesouros do passado, objeto da observação de jornalistas e escritores de todos os tempos, devo dizer que, na noite de hoje, 21 de abril de 1937, na noite de hoje, a casa antiga dos Inconfidentes tem estado cheia de sombra dos mortos. Sombra? A presença dos desencarnados. A casa dos Inconfidentes estava apinhada de espíritos daquela época. E eles estavam em 1937. Quando que aconteceu a Inconfidência? Final do século XVIII. Portanto, nós estamos aqui há quase 140, 150 anos de distância no tempo. Aí, nessa casa, fui encontrar, não segundo o corpo. Humberto de Campos faz questão de dizer. Espera aí, viu, gente? Não é segundo o corpo, não. Mas eu fui encontrar, segundo o espírito, as personalidades de Domingos Vidal de Barbosa Lage, Francisco de Paula Freire de Andrade, José Mariano Leal, José Joaquim da Maia, Cláudio Manuel da Costa, Inácio José de Alvarenga Peixoto, Maria Joaquina Doroteia de Seixas Brandão. Vocês sabem quem é? A Marília de Disseu. Beatriz Francisca Brandão, Luiz Vaz de Toledo Pisa, Luiz de Vasconcelos e muitos outros nomes que participaram dos acontecimentos relativos à malograda conspiração. Ufa, respira fundo, prepara. Vocês estão no trem. Fiui, Maria Fumaça. Tivesse efeito especial aqui, hein? Vocês estavam vendo até a Maria Fumaça aqui. Até sentindo o cheiro do carvão queimando. E indo para Pedro Leopoldo, a viagem é agradável. Nessa época, mais fria. 1937. Mas, de todas as figuras que estão passando aqui no painel espiritual e que estão presentes conosco, muitos deles nesta noite, para a nossa alegria, de todas as figuras vulneráveis ao alcance dos meus olhos, a que me sugeria as grandes afirmações da pátria era, sem dúvida, a do antigo alferes Joaquim José da Silva Xavier, pela sua nobre e serena beleza, do seu olhar claro e doce, irradiava-se toda uma onda de estranhas revelações. E não foi sem timidez que me acerquei da sua personalidade, provocando a sua palavra. Ele é um repórter. O repórter não pode ser tímido nesse momento. Mas a figura do alferes
despertou nele uma profunda admiração. A gente abre alguns parênteses de vez em quando para contar histórias. Revelações que ficam guardadas, muitas vezes até na gaveta do esquecimento, empoeirada pela nossa, vamos dizer assim, pela nossa insegurança de saber o momento certo de dizer. Mas, em 1948, 49, por aí, um grande amigo nosso, de nome Arnaldo Rocha, que se torna um amigo de Francisco Cândido Xavier, o nosso querido Chico, numa dos colóquios, dos diálogos entre os dois, Arnaldo Rocha propõe para o Chico Xavier fazer uma reunião especial para que eles pudessem fazer uma oração. Era um dia de feriado e o Chico aceitou, convidou mais um ou dois companheiros e fizeram uma atividade. À noite, eis que Arnaldo teve uma intuição. Chico, eu tenho para mim que você um dia ainda vai trabalhar a mediunidade de materialização. Ou seja, o médium oferece recursos magnéticos e os espíritos utilizam para se materializarem a olhos vistos, aos olhos que a carne há de comer registrarem. E o Chico Xavier, então, disse: Arnaldo, será? Vamos orar. E aí o Chico se colocou na posição de uma entrega que era muito característica da sua performance mediúnica. Eis que os minutos foram se desenvolvendo, desenrolando, até que depois de passado uns 20 a 30 minutos de um profundo silêncio no ambiente, o Arnaldo me disse que começou a escutar um barulho, um estalo na madeira. Ele achou aquilo estranho. E aí ele começou a observar o que estava no ambiente, se era algum bicho, alguma coisa, mas não tinha nada. As pessoas que estavam todas permanecendo em silêncio, acomodadas, sem mexerem na cadeira, até que esses estalos começaram a aumentar. E foram aumentando a intensidade, como se algo batesse numa madeira. Eis que ele observa que tinha uma pessoa diferente no ambiente. Ele, mas quem? Tudo apagado, um breu. Até que ele foi sentindo a energia como se alguém fosse aproximando dele, até que se posicionou exatamente do lado dele. E do lado dele, ele, assustado com a cena, eis que ele divisa um homem, uma altura de mais ou menos 2 metros de altura. E ele toma um susto, o coração acelera, e eis que esse homem, então, começa a despontar uma fresta de luz, e o rosto desse homem começa a ficar identificável. E era um homem alto, com um cabelo longo, uma barba espessa, e esse homem então começa a fazer uma palestra evangélica. E ele faz ali, durante mais ou menos uns 10 minutos, uma abordagem que levou todos a uma profunda emoção. E ele vai, nesta abordagem evangélica, ele acaba tocando em aspectos da história na qual ele participou. Arnaldo, então, foi identificando que ele era um dos inconfidentes e ele estava diante do próprio Alferes Xavier. Esta foi a primeira materialização que Francisco Cândido Xavier participou como médium. O primeiro espírito que se manifestou, Joaquim José da Silva Xavier. Este que Humberto de Campos aqui está fazendo uma reverência. Então ele, como
como entrevistador, e um bom repórter não pode se dar o luxo de deixar a pergunta para depois, aproxima-se e diz assim, falando-lhe a respeito do movimento de emancipação política, do qual havia sido o herói extraordinário, declinei minha qualidade de seu ex-compatriota, filho do Maranhão, que também combatera no passado contra o domínio dos estrangeiros. Meu amigo, declarou com bondade, antes de tudo, devo afirmar que não fui um herói. Observem como que ele inicia a abordagem. Não fui um herói, e sim um espírito em prova, servindo simultaneamente à causa da liberdade da minha terra. Ele inicia com humildade, porque os espíritos têm claro que as homenagens terrenas, elas geralmente são mesquinhas. Elas reverenciam personalidades, enquanto os protagonistas destes feitos se colocam na condição de servidores de uma causa maior. E no caso dele, Tiradentes é a figura, Tiradentes é o grande herói desse país. Então, de cara ele fala, eu não sou herói. Herói na visão humana. Porque eu estava ali como um espírito em prova. O que ele está dizendo para a gente? Nós estamos estudando, por sinal, essa parte do Livro dos Espíritos. Há algumas semanas atrás, nós trouxemos aqui a questão 132. Qual é o objetivo da encarnação? Deus vos impõe a encarnação com o fim de vos fazer progredir. Com o fim de vos fazer progredir. Se o espírito está reencarnando, é porque ele precisa progredir. E é muito simples explicar isso. Quando, por exemplo, nós, didaticamente, retiramos a figura, a personalidade de Jesus desse contexto. Porque Jesus foi o único espírito que pisou nessa terra uma vez só. Então ele não reencarnou. Jesus encarnou. Ou seja, ele teve uma vida nesse planeta. Fora ele, todos reencarnaram. Se a gente for buscar, se a gente pudesse buscar, selecionar o espírito mais evoluído depois de Jesus que teve aqui na Terra, nós subentendemos que eles vieram aqui no mínimo 2 vezes. Então eles reencarnaram. Pegaram o raciocínio? Então todos os espíritos reencarnam para progredir. Aí o texto vai desdobrar falando que para uns é expiação, para outros é missão. Ok, mas mesmo os missionários são espíritos que estão passando pelo processo extraordinário chamado evolução, progresso. Ah, Casalberto, volta, dá a palavra para o Tiradentes. Vamos ouvi-lo. Quanto à Inconfidência de Minas, não foi propriamente um movimento nativista. Apesar de ter ficado como roteiro luminoso para a independência da pátria. Hoje, 1937, posso perceber que o nosso movimento era um projeto por demais elevado para as forças com que podia contar o Brasil daquela época, reconhecendo como o idealismo eliminou em nosso espírito todas as noções da realidade prática. Ponto e vírgula. E eu preciso de parar. Eu preciso de parar nessa frase. Porque muitas vezes a gente fica entristecido. Por que não deu certo?
Por que o Tiradentes realmente não conseguiu, junto com toda aquela equipe de inconfidentes, ter promovido a libertação do nosso país, do jugo, da escravidão imposta pelos magistrados portugueses, pelos políticos, pelo poderio português? E nós podemos e devemos relembrar que foi nestas terras, Minas Gerais, que aconteceu a maior extração de riqueza, que, diga-se de passagem, coroou muitos reis da Europa. Salpicou de ouro muitas basílicas. Colocou muitas pedras preciosas. Endinheirou muita gente do velho mundo. Saiu daqui. E até, diga-se de passagem, eu preciso, inclusive, de citar, embora descontextualizado, mas eu preciso de fazer uma reverência, porque nós temos espíritos vinculados à história da extração de ouro, aqui dessa região aqui, de Barão de Cocais, e etc, etc. A chamada mina do Congo Soco, aonde foi retirado a maior quantidade de ouro desse país. Lá no finalzinho do século XVIII. Foi aqui em Minas que tudo estava acontecendo. E eles, jovens, estudiosos, universitários, idealistas, abraçaram essa causa. E a gente vai ver o porquê. Mas o que importa aqui para nós é que o idealismo deles eliminou o espírito de todas as noções da realidade prática. O que significa isso? Abraçamos ideais e esquecemos de lidar com a prática, com o que é possível, com o que é devido. Em nome dos nossos pontos de vista, nós queremos passar por cima de muitas coisas, o que é mais doloroso, até de pessoas respeitáveis. Posso fazer uma pergunta enquanto você bebe água? Vai lá. A Marinalva está perguntando se Tiradentes ele estaria em expiação, em prova, ou, aí eu também pergunto, né, ou em missão. Congela a pergunta. E não deixe de orar para que eu possa conseguir respondê-la. Mas daqui a pouco, viu, Marinalva? Noções práticas daquele tempo. Mas estávamos, continua Tiradentes, embriagados pelas ideias generosas que nos chegavam da Europa, através da educação universitária. E, sobretudo, o exemplo dos Estados americanos do Norte, que afirmaram os princípios imortais do direito do homem, muito antes do verbo inflamado de Mirabeau. Era uma luz incendiando a nossa imaginação. O Congresso de Filadélfia, que reconheceu todas as doutrinas democráticas em 1776, afigurou-se-nos uma garantia da concretização dos nossos sonhos. Por intermédio de José Joaquim de Maia, procuramos sondar o pensamento de Jefferson em Paris, a nosso respeito. Mas, infelizmente, não percebíamos que a luta, como ainda hoje se verifica no mundo, ele está se referindo no lugar que nós chegamos da viagem. Nós estamos em 1937. Ainda hoje, eram apenas princípios. O fenômeno que se operava no terreno político e social
era o desprezo ao absolutismo e da tradição, para que o racionalismo dirigisse a vida dos homens. Fomos os fantoches. Fomos os fantoches de alguns portugueses liberais. Pega esses meninos, vamos pôr eles para fazer bagunça. Mas nem sempre quem impulsiona está compromissado com a causa. Tem muito político que só joga gasolina. E tem muitos que apenas vão viver o processo do incêndio. Fomos os fantoches de alguns portugueses que na colônia desejavam adaptar-se ao novo período histórico do planeta, aproveitando-se dos nossos primeiros surtos de nacionalismo. Não possuíamos um índice forte de brasilidade que nos assegurasse a vitória. E a verdade só me foi intuitivamente revelada quando as autoridades do Rio mandaram-me prender-me na Rua dos Latoeiros. Puxa vida. Ufa, eu dava tudo para ter sentado com Humberto de Campos ouvindo o Alferes falando isso. Olha a frase do nosso proto-Marte. Ele só percebeu a verdade pelas vias intuitivas quando ele foi preso. Aí que ele viu aonde que ele entrou. Aí Humberto de Campos, está vendo que nós todos estamos respirando fundo? Perguntou para ele assim: e nada tendes a dizer sobre a defecção de alguns dos vossos companheiros? Você não tem nada a dizer? O que é defecção? A fuga, a covardia, a traição, o medo de alguns dos vossos companheiros. O que você tem a dizer? Respondeu Tiradentes: hoje, de modo algum desejaria avivar as minhas amargas lembranças. Isso aqui é um grande ensinamento para nós encarnados. Ele está querendo que o Tiradentes entre na história e fale dos pontos negativos. Pegaram lá? Não é assim que a gente gosta da fofoca? Conta, pelo amor de Deus. E por sinal, a melhor coisa que tem é contar a treva. As coisas boas a gente não sente prazer de contar, não. Tem coisa melhor do que contar uma briga? Se colocando sempre como vítima, ninguém se coloca como algoz, como complicado. Sempre a história aconteceu e a gente foi, de alguma sorte, ou protagonista. Quando é coisa boa, ou quando a coisa é ruim, nós somos vítimas. Eu não queria lembrar disso nesse momento de festa. Aí, olha o que a abordagem que Tiradentes faz. O espírito lúcido. Aliás, não foi apenas Silvério quem nos denunciou perante o Visconde de Barbacena. José Silvério dos Reis, português da cidade de Leiria. Ele está dizendo, não foi apenas Silvério. Muitos outros fizeram o mesmo, chegando um deles a se disfarçar como um fantasma, dentro das noites de Vila Rica, avisando quanto à resolução do governo da província, antes que ela fosse tomada publicamente, com o fim de salvaguardar as posições sociais de amigos do Visconde, que haviam simpatizado com a nossa causa. Graças a Deus, todavia, até hoje,
sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. Meu Deus. Olha a postura do Marte. Ele fala, primeiro, ele está aliviando a carga do José Silvério dos Reis. Quem o denunciou, delatou a conjura. Quer dizer, em tese, o inimigo. Não, lá no mundo espiritual eles não veem assim. Por quê? Quem complica, não explica. Lembra desse chavão lá do Chico City? Quem complica, não explica. Quem complica por si só, já traz para si, já cria todo um processo de muita dor. Quem comete o crime é réu do crime. E nós estamos falando no tribunal da consciência. Então, quantos crimes são perpetrados na Terra que a justiça não detecta? Ou não tem competência de julgar? Ou quando tem competência de julgar, vai julgar mediante a provas, ao que efetivamente a doutrina jurídica favorece para que haja essa criminalização, mas mesmo nesses casos, nenhum magistrado, nenhum juiz da terra tem autoridade para mensurar o tamanho do rombo em nível das consciências, na dinâmica da intimidade do coração das pessoas. Por isso que Jesus nos alertou: não julgueis, para não serdes julgado, porque com a medida com que medirdes, sereis medido. É da lei. Então aqui, ele já, por si só, já abranda, já traz uma situação favorável, no sentido de amortizar, amenizar a própria dor do José Silvério dos Reis, dizendo que ele não foi o único. Foram vários. E geralmente assim o é. Assim acontece. Os homens que agem, os que reagem, os que delatam, os que incriminam, os que encarceram, os que são encarcerados, somos muitas vezes apenas marionetes das circunstâncias da vida. E nos julgamos doutores, nos julgamos poderosos. E na maioria das vezes, somos apenas coadjuvantes que perdemos a oportunidade de operar na grande causa do Senhor. Continuando. Graças a Deus, todavia, até hoje sinto-me ditoso por ter subido sozinho os 20 degraus do patíbulo. Ele se sente vitorioso por ter subido sozinho. Isso nos remete a uma reflexão que a gente poderia ficar aqui reencarnações e reencarnações tentando compreender. O porquê que a gente vibra tanto quando a gente cai e a gente leva alguém com a gente. Não tem uma história assim? Até no processo de vitimização, é muito bom você ter companheiros. Aqui ele está dizendo o seguinte: não, graças a Deus, os meus colegas se livraram do processo que eu passei por ele. Porque eu tinha que ter subido os 20 degraus do patíbulo sozinho. Por que será? Hoje, 1937, hoje é dia 21 de abril, viu, gente? Nós estamos em Pedro Leopoldo assistindo esse depoimento. 1937. 140 anos depois, observemos esse espírito com uma visão mais ampla do passado espiritual dele. Por que ele está dizendo que ele se sente vitorioso por ter subido sozinho? Só por conta dessa engrenagem transitória de uma abordagem da história com uma abordagem de evangelho?
ou porque ele já possuía conhecimento suficiente para saber o que ele fez no passado para passar por aquele testemunho, por aquela prova? E tinha que ter sido sozinho. Porque sozinho subiu o mestre para o Gólgota, para o Monte da Caveira, aonde ele foi crucificado. Jesus subiu sozinho. Por quê? É necessário entendamos. Nós nos integralizamos, nós nos socializamos, porque precisamos de evoluir com um semelhante. Oferta, colheita. Não é? Semeadura e recolhimento. E colheita, é isso aí. O que você dá, você recebe. Eu estou aprendendo com quem está comigo, como aquele que está comigo está aprendendo comigo de alguma sorte. Bem-aventurado quem presta atenção nesse procedimento. Inclusive, até para falar dos que são os empedernidos, dos complicados. Porque os complicados precisam de misericórdia. E bem-aventurado quem age com misericórdia, sem ser conivente com eles. Porque se quiser complicar, vai complicar para o outro lado. Entenderam? Porque eu não tenho que ser conivente com complicações. Mas eu tenho que ter tolerância para com os complicados. Enquanto a providência divina nos confia a guarda destes. Ou a convivência com eles. Entenderam o que eu quero dizer? Então você é convidado para agir com tolerância para com todos os seus, que estão na sua casa e fora da sua casa. Mas existe uma lei que determina espaço, que determina tempo. Ou seja, espaço até onde o indivíduo pode ir, que você deve acolher, ou que você deve ir e depois deve se recolher. Isso é espaço. Não faça o outro que não gostaria que o outro te fizesse. É uma dica que veio lá atrás. Aí Jesus chegou para nós e disse assim, olha, a lei está dizendo, não faça o outro que não gostaria que o outro te fizesse. Eu, porém, vos digo, façais ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Por que eu coloquei fazendo esse trocadilho? Porque antes nós precisamos de entender que é melhor você não fazer ao outro o que você não gostaria. Mas depois que você entender como é que funciona, não fica expectante, não. Vai e faça. Mas faça o bem. Faça o outro que gostaria que o outro te fizesse. E muitas vezes fazer o outro que gostaria que o outro te fizesse, muitas vezes se torna até a indiferença. Não no seu sentido de sentimento, mas no sentido de dizer o seguinte, aqui tem regra. Ou você vai deixar o filho quebrar a casa inteira. Ou você vai deixar o doente sair pondo fogo no mundo inteiro. Não. Espera aí. Se você é o coordenador da sua casa, porque o pai e a mãe são coordenadores, embora sejam amigos, numa relação fraterna com os filhos, mas quem coordena uma casa é o pai e a mãe. É a mãe e é o pai. Pegaram lá o que eu estou dizendo? Então, dentro de uma ambiência, para se manter equilíbrio, saúde, bem-estar, você tem que dizer sim. Mas você também tem que dizer não. Que o vosso dizer sejais sim, sim e não, não. Porque o que exceder isso é de procedência maligna. Subir no muro, meio termo, é maligno. Entenderam lá? Como é que a vida é desafiadora? Mas você na convivência... Por exemplo, quando inverte o processo, você é o filho, você tem que aprender a obedecer. Você tem que entender que existem regras. O seu pai está colocando regras para você. Pegaram que agora eu inverti o processo? Mas Casalberto, que relação autoritária? Não, isso não é relação autoritária, isso é uma relação de organização. Porque está escrito no disco dessa bandeira do país. Ordem e progresso. Não pode haver progresso se não houver ordem. E nós vivemos um momento em que a ordem é uma palavra que é pronunciada no dia a dia como uma verdadeira desordem, aonde ninguém respeita ninguém, aonde que eu faço o que eu quero, eu falo o que eu bem entendo e um abraço para quem ouve. Como assim? As pessoas não respeitam nem um soldado na rua? Observem professores sendo espancados dentro da sala, a definir o quê? Uma total
uma total falta de observância no que remonta ao equilíbrio da vida. Entenderam? E não pode se dizer, porque se falar abuso de autoridade. Entenderam lá onde que eu quis chegar agora? Abuso de autoridade, falar a verdade é abuso de autoridade. Existem abusos de autoridade, sem sombra de dúvida. Mas por que a gente quer, de uma hora para outra, estabelecer um estado de uma fraternidade, de uma legitimidade jurídica, a toque de caixa, no mundo totalmente desgovernado? Quem luta por isso é porque, na realidade, está querendo se esconder da verdade que está batendo na sua porta. São idealistas da mentira. Seguir o Gólgota, na direção do Gólgota, é depois que você estabelece relações, que você aprende, que você se socializa. Você tem que seguir sozinho. Não pense que você vai levar marido, mulher, filho do lado. Não vai. Você vai desencarnar sozinha. Você vai chegar no mundo espiritual sozinho, de acordo com a sua realidade. Na hora do testemunho nosso, nós podemos solidarizar, nós podemos conciliar, nós podemos consolar, nós podemos ajudar, podemos dizer que estamos juntos. Mas o testemunho, ele é pessoal, ele é intransferível, queiramos nós, sim ou não, ele é de cada um. Ele subiu sozinho, graças a Deus eu subi sozinho. Por que ele subiu sozinho? Ai, meu Deus. Por que ele subiu sozinho? Estão lembrados? Estão lembrados por que ele subiu sozinho? Vamos para a história? Vamos lembrar de Maria I? Quem foi? Maria I era a regente, não era? E ela imputou o quê? A pena de morte para todos os 11. Porque Cláudio Manuel da Costa houvera se suicidado. Então só ficaram 11. Interessante, né? Eram 12. Eram 12. Eram 12, hein? Então, ela definiu a morte de todos, mas no dia seguinte, ela se arrependeu, ela teve sonhos. Há relatos mediúnicos interessantes sobre o assunto. Ela foi para o mundo espiritual e se deparou com a realidade que ela trazia, com a sua consciência, com o compromisso espiritual que ela tinha com aquele agrupamento. E agora, na condição de rainha, ela estava para sujar a mão na bacia. A água que ela era para lavar a mão podia se tornar sangue. E ela balança, né? Balança nas suas bases. Ela se estremece. E ela desperta no dia seguinte e comuta. Né? Ela volta atrás. E, em tese, abranda... Em tese, não. Ela abranda a pena de 10, dos 10 inconfidentes, definindo exílio para eles, mas para o Alferes Xavier deveria permanecer a pena de morte, e que ficasse como um símbolo para que jamais fosse esquecido. O enforcamento, sem enterrar o corpo, esquartejando-o e deixando esses rastros para que jamais os rebeldes pudessem fazer outra conjura contra o poderio transitório do mundo. Ele subiu sozinho. Graças a Deus, como ele está nos afirmando. Só um instante. E sobre esses fatos dolorosos, não tendes alguma impressão nova a nos transmitir? Os lábios do herói da Inconfidência, como se reacendessem, dizer toda a verdade, murmuraram essas frases soltas. Sim, a sala do oratório e o vozeiro dos companheiros desesperados com a sentença de morte. A praça da Lampadosa. Minha veneração pelo crucifixo do Redentor e o remorso do carrasco.
São cenas que marcavam o psiquismo dele. O carrasco, quando se aproxima, tremia. Ele não, intimamente, ele não queria fazer aquilo, mas era o trabalho dele. Depoimentos espirituais narram que o alferes disse para o carrasco: tenha convicção, meu filho, faça o que você tem que fazer. Cumpra as ordens. Ele deu força para o carrasco que iria enforcá-lo. A procissão da Irmandade da Misericórdia, os cavaleiros, até o derradeiro impulso da corda fatal, arrastando-me para o abismo da morte. Tiradentes assim conclui: não tenho coisa alguma a acrescentar às descrições históricas. Prestem atenção. Senão a minha profunda repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. Hipocrisia é uma palavra que deveria ser extirpada do vocabulário do cristão. Porque, eu vou repetir, falar de Jesus é muito gostoso. É extraordinário falar do Evangelho. Vim para casa espírita, falar de espírito, falar da imortalidade. Mas nós ainda agimos com hipocrisia porque queremos que Jesus nos sirva. Que Jesus nos dê tudo que eu acho que eu mereço. Enquanto Jesus disse que o maior de todos no céu é aquele que serve. O menor de todos não é o maior. O reino dos céus é da dificuldade, não é da facilidade. Se torna imbecilidade o nosso comportamento quando a gente fica o tempo todo dizendo para o outro o que eu quero. Os espíritos não falam para a gente pentear macaco, não. Porque eles estão vendo que nós estamos agindo como símios. Por que Mário disse isso aqui? Opa, desculpa. Porque existem revelações espirituais que afirmam, e nós não estamos aqui assinando embaixo porque não temos autoridade, que o Tiradentes foi o cônsul Marius de Roma. Seu inimigo, Sila, outro general. Que o passado foi um passado de muitas glórias para Roma, que definiu degredos espirituais, dores atrozes para estes corações. Que com o passar do tempo, inclusive, se tornaram perseguidores dos cristãos. Por que será, gente, que o alferes ficou com aquela marca que todos nós conhecemos, que tem hora que confundimos? Parece até que Jesus é que foi enforcado. Ele falando do crucifixo no peito, da cerimônia religiosa que caracterizou o seu enforcamento. Por que isso? Ele foi um dos papas, dos maiores inquisidores. Eu não vou aqui citar nomes porque não vem ao caso, porque senão a gente acaba atraindo muitos outros assuntos e presenças espirituais. Por que um espírito chega na condição de ter asco de hipocrisia? É porque ele conhece o sendal da hipocrisia. Porque a hipocrisia nos leva a situações vexatórias quando a gente fica diante
do tribunal da vida. E nós podemos ser hipócritas de várias maneiras. Como pais, como mães, podemos ser hipócritas. Nós assumimos compromissos de guiar uma família e chega aqui, eu quero brincar de ser adolescente até os 80. Aí, para sair de casa, o filho cuida, ou o vizinho cuida, a empregada cuida. Quando tem vovó, a vovó vira outra mãe, que é um problema, outro. Porque a vovó quer suprir o que deixou de fazer quando mãe. Hoje, gente, tem muita vovó amorosa e espíritos assim das esferas superiores. Mas nesse mundo atrasado nosso, as vovós hoje estragam tanto. Agora a gente não sabe se o que estragou foi o pai ou se a vovó que está estragando, porque é um caos. Porque a gente não sabe educar. Porque somos deseducados. Somos deselegantes. Isso é hipocrisia. Nós trabalhamos em reuniões mediúnicas. Qual que é a tônica dos espíritos? Hein, Eduardo? A tônica dos espíritos que se comunicam nas reuniões é dizer assim: eu julguei a minha vida fora. Porque fui hipócrita, porque fui mentiroso. E mentiroso não é para ninguém, é para si mesmo, que é a pior mentira. Porque a gente quer se dar bem, quer ficar amiguinho, e para amiguinho a gente acaba sendo conivente. Aí muitas vezes a vida tem que passar, trazer para nós uma circunstância para que a gente possa, de uma forma bem objetiva, cair em si. Meu Deus. Repugnância pela hipocrisia das convenções sociais de todos os tempos. Eles estão em 1937. Eu acho que agora, em 2017, não tem mais hipocrisia, não tem? Ai, dá vontade de fechar o livro, mas ainda tem um restinho. E é verdade. Aí Humberto empolgou. É verdade. Reza a história que no instante da vossa morte, um religioso falou sobre o tema do Eclesiastes. Sabiam disso? Ele estava morrendo e o religioso está citando Eclesiastes. Com a seguinte frase: não atraiçois o teu rei, nem mesmo por pensamento. O indivíduo está indo para a morte, está lá o indivíduo citando texto das Escrituras. Que hipocrisia. Aí o Humberto já estava perdendo o fôlego. Ele não sabia mais o que fazer. E terminando a minha observação com uma pergunta, arrisquei. Repórter sempre arrisca. Gente, podem soltar o cinto, que agora vai ficar legal. Nós já estamos, o trem, a Maria Fumaça já parou. Nós já estamos aqui em Pedro Leopoldo, está tranquilo. O Chico está mandando um aceno para todo mundo, né? A galera toda, Tiradentes, assim, relaxa, gente, relaxa. Porque agora eu vou falar de um assunto muito legal, quer ver? Eu tenho que responder o Humberto, e o Humberto está me perguntando sobre o Brasil atual, 1937. Qual a vossa opinião a respeito? Ele vai dar uma opinião sobre o Brasil de 1937. Como nós melhoramos? Ele disse assim: apenas a de que ainda não foi atingido o alvo dos nossos sonhos. Se é dos nossos sonhos, ele continua sonhando no plano espiritual. Os espíritos continuam atuando nas direções, etc. A nação ainda não foi realizada para criar-se uma linha histórica, mantenedora da sua perfeita independência. Todavia, a vitalidade de um povo reside na organização da sua economia. E a economia do Brasil está muito longe de ser realizada. Nós melhoramos bastante. A ausência de um interesse comum, em favor do país, dá causa não mais à derrama de impostos, mas ao derrame de ambições, onde todos querem mandar, sem saberem dirigir a si próprios.
Então, se lá atrás, na época de Vila Rica, havia a derrama de impostos, e hoje os impostos, o Brasil é um dos países que tem a menor carga de impostos do mundo. Então nós progredimos bastante, mas ele não está discutindo derrama de impostos, mas ele está falando de uma derrama de ambições, aonde todos querem mandar, sem saberem dirigir a si mesmos, a si próprios. E Humberto tem a última pergunta. Antes que fizesse silêncio entre nós, tornei ainda. Com relação aos ossos dos inconfidentes, ele não dava trégua. E os ossos dos inconfidentes, vindos agora da África, para o antigo teatro de luta, quem conhece Ouro Preto, sabe onde que estão enterrados os ossos dos inconfidentes? Ele está perguntando sobre esse assunto. Na época que os ossos estavam chegando. São, de fato, autênticos esqueletos dos apóstolos da liberdade? Gente, mas Humberto de Campos, mas ele desviou totalmente o assunto. Afinal de contas, os esqueletos são dos inconfidentes ou não são? Aí ele respondeu, para a gente ficar muito feliz, amanhã, dia 21 de abril, agora de 2017. Não devo manifestar os meus pensamentos. Os ossos encontrados tanto podem ser de Tomás Antônio Gonzaga, como podem pertencer igualmente ao mais miserável dos negros de Angola. Agora ele vai dar a lição. O orgulho humano e as vaidades patrióticas têm também os seus limites. Aliás, o que se faz necessário é a compreensão dos sentimentos que nos moveram à personalidade, impelindo-nos para o sacrifício e para a morte. É isso que vale. Sentimentos que movem as personalidades, impelindo-as para o sacrifício e para a própria morte. O Alferes Xavier, sem sombra de dúvida, é aquele que representa Jesus como um verdadeiro cristão que viveu nesse país. Porque ele deu a vida pelo seu ideal. E no mundo espiritual, ele que fora inspirado, e eu não posso me furtar de dizer, pelo primeiro mártir desse país, que foi Filipe dos Santos, que lutava pela causa dos indígenas, há 2 séculos antes da morte do Tiradentes. No mundo espiritual, Filipe dos Santos recebeu a incumbência de Ismael, o mentor desse país, de acompanhar para e passo o Alferes, que dos 12 era aquele que tinha a missão de liderá-los. Mas nós precisamos fazer uma menção honrosa a Marília de Disseu e ao nosso também querido e estimado Aleijadinho, que embora o nome não é citado como inconfidente, ele nos bastidores, que era muitas vezes o orientador de todo esse agrupamento. E se vocês quiserem conhecer essa história em seus símbolos, visitem a igreja de Francisco de Assis, hoje em Ouro Preto. Então, Vila Rica, quando ali, todas as estátuas, todos os desenhos, são desenhos que se referem àquela sociedade que nos legou uma sigla que se tornou tradicional na nossa língua. O uai. O uai sou. O uai do mineiro. Que na realidade não é o uai
do indivíduo do interior que não sabe falar direito. Mas o ai era uma senha usada pelos inconfidentes. Quando reunidos, haviam 3 toques na porta e era pronunciada essa sigla, que significa união, amor e independência. Essa história é tão bela que ainda nos revela Emmanuel, que autoriza Humberto de Campos contar para toda a comunidade espírita e brasileira, que esse espírito foi recebido como um ser iluminado no mundo espiritual, abraçado por Ismael e por todos aqueles espíritos que fazem parte das tradições que coordenam a história desse nosso país. E no mundo espiritual, Ismael prometeu para ele que o momento da independência chegaria, e chegaria em breve. E que ele teria a oportunidade de não só acompanhar o momento da independência, mas também ser protagonista. E por isso ele se transformou num dos espíritos que acompanhou a mente febril de Dom Pedro I. E quando, voltando de São Paulo na direção do Rio de Janeiro, o nosso então regente dá o grito de independência ou morte, que na realidade não fora ele quem gritou. No início nós falamos da mediunidade, da psicofonia. E agora eu encerro a reunião dizendo que quem deu o grito da independência por merecimento espiritual foi José Joaquim da Silva Xavier, o nosso alferes, o nosso querido Tiradentes. Que possamos, queridos amigos, refletir, analisando a história, procurando tirar lições para o nosso comportamento. Porque ele deu a vida como um cristão que abraça o ideal, esquece de si mesmo e se entrega para o serviço, aguardando sempre que o Senhor diga o que ele tem que fazer. E não somos nós, é que temos a presunção de afirmar o que deve ser feito. Ele silenciou, amou, se entregou e se tornou o exemplo, não só para aquele agrupamento de jovens, de idealistas, mas hoje o referencial para todos aqueles que estão realmente interessados em serem brasileiros. Nesse período conturbado que passa a nossa política, muitas vezes o nosso coração sangra quando vemos a arrogância, a corrupção em ambientes públicos em que existe como pano de fundo a própria imagem do momento final de Tiradentes, como se uma imagem morta em que as pessoas não se interessam em verificar a importância delas. O Brasil não tem compromisso e não pode fazer revoluções sangrentas, promover guerras. Mas o Brasil vai caminhando gradativamente na direção do ideal de que todos aqueles que sonharam, a gente possa junto construir. O ideal de ser um país onde a fraternidade, a igualdade e a liberdade seja de verdade a nossa bandeira, o nosso comportamento. Acreditemos que espíritos como Tiradentes e tantos outros aqui relembrados estão sob a direção de Jesus e auxiliando nesse momento tão extraordinário desse nosso país, aonde as revoluções estão acontecendo, sim, aonde as mudanças estão acontecendo, na intimidade
do coração de cada brasileiro. O Brasil nunca mais será o mesmo depois que Jesus nos ofereceu a água que está realmente limpando a sujidade que nós mesmos escolhemos ao longo do tempo. Ave seja o nome de todos aqueles aqui pronunciados, porque eles realmente nos falam, nos empolgam, nos emocionam, se referindo no comportamento a Jesus. Que a união, o amor e a independência continue fazendo parte do nosso vocabulário. Uai, se não for assim, não tem o jeitinho todo mineiro de ser. E para terminar, agradeçamos, mineiros, porque nós reencarnamos numa terra onde tudo começou, aonde as revoluções começaram, e nós devemos nos sentir honrados. E se eu contei que o nosso alferes foi o primeiro espírito a se materializar através de Chico Xavier, isso aconteceu porque Emmanuel autorizou, porque Paulo de Tarso assinou embaixo, porque aqueles espíritos que antes perseguiram o Evangelho, hoje todos eles lutam pela essa bandeira da transformação da humanidade. Muito obrigado a todos, e em especial nessa noite, nós agradecemos aos inconfidentes presentes, Álvaro Maciel, Carlos Toledo, Alvarenga Peixoto, Padre Rolim, a Doroteia, Alejadinho, Cláudio Manuel da Costa, o nosso Tomás Antônio Gonzaga e ele, o nosso querido José Joaquim da Silva Xavier, que estende as mãos luminosas e distribui rosas para todos nós. E junto dele, o nosso querido Silvério dos Reis. Até breve, até outra oportunidade. Muito obrigado a todos. Agradecemos ao Carlos Alberto essa aula, uma aula de história, uma reflexão íntima, que possamos estudar um pouco mais. Existem livros que aprofundam um pouco mais esse assunto, e é muito interessante da gente ler, de conhecermos